Você está ouvindo Super Consciência. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. Hoje falando da vida, hein? O pessoal aqui fica brincando no meio do intervalo, mas a gente não se desconcentra assim tão fácil não, tá? Hoje a gente vai conversar com um escritor muito consagrado, renomado, membro da Academia de Letras do Brasil, ocupa a cadeira 7. Imagina só, né? Patroneado pelo João Guimarães Rosa. Legal, hein? E olha, quer saber um detalhe? Parente dele. Vocês vão ver que a veia artística está no sangue. Ele também participa como embaixador, eu não sei falar francês, mas eu vou chutar aqui, hein? Divine Academy François de Lettres, Arte et Culture. Chique, hein? Quer dizer, bonito, Academia de Letras da França, onde ele foi condecorado em Paris em 2015. E ele também é membro do Núcleo Acadêmico de Letras de Artes de Lisboa. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Jaci. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio 95 FM. É uma honra estar com vocês aqui. Você escreveu seu primeiro conto de poesia aos 6 anos de idade. E a veia poética sempre esteve presente na sua vida. Conta pra gente como que a sua família sempre esteve intimamente ligada com a literatura. Pois então, na verdade, eu comecei a ler e a escrever antes de completar 4 anos. Eu estava quase completando 4 anos e eu comecei a ler, né? Meu pai foi meu grande incentivador e aos 4 eu já escrevia também, lia jornais e tudo. Aí aos 6 anos eu fiz o meu primeiro poema, que foi O Coveiro. Né? O coveiro era na visão de uma criança de 6 anos na época, né? Então eu enxerguei o coveiro como aquele que ganhava vida com a morte das pessoas. E eu fiz um poema de 4 quadras, né? De 4 estrofes, né? Então eram 4 versos e 4 estrofes, com rima e tudo certinho. E foi um poema que, assim, inaugurou, né, a minha fase de escritor, né? Mas eu tenho uma família de escritores, né, por parte do pai. Parte da minha mãe é uma família de músicos, né? E do pai, escritores. Então, meu pai era um exímio escritor, apesar de nunca ter assumido, né? Meu tio era escritor, as minhas tias eram poetas. E tem o ícone da família, que é João Guimarães Rosa, né, que é considerado aí um dos maiores escritores da literatura brasileira, né, aí do século XX, talvez o maior escritor. Por certo, o maior romance escrito foi Grande Sertão Veredas, e essa herança foi muito importante, né? Ele era primo da minha avó. Minha avó nasceu em Cordisburgo, igual a ele, e foi contemporânea dele, então eles se conheciam, né? E aí tem a história, né, da minha esposa, né? A minha esposa é minha prima de 3º grau. E as nossas avós, minha avó chamava Georgina, a avó dela Helena. E as nossas eram irmãs. E elas eram também primas de Guimarães Rosa. Então nós fizemos um triângulo equilátero perfeito, né, vamos dizer assim, de parentesco, né? Eu sou primo de Guimarães Rosa de 3º grau, a Ana Cláudia, que é minha esposa, prima de 3º grau de Guimarães Rosa, e nós dois, a Ana Cláudia e eu também, primos de 3º grau. Então, assim, foi uma junção, assim, muito interessante. Eu acho que foi meio arranjada, né, pelo cosmos, né, não foi mais do que uma coincidência, né? Então eu tenho, assim, essa carga genética muito forte, literária, da minha família, e eu acho que isso aí é muito legal. Uma carga genética também privilegiada na imaginação. Você está mostrando um pouco desse fantástico mundo que só acontece com as pessoas que exercitam criatividade, né? Do conto inaugural da morte, a vida que nos rouba do tédio. Pois é, exatamente. Eu acho que desde quando eu passei a
viver a literatura, né, eu passei a compreender assim, né, que o mundo ele pode estar todo dentro de nós mesmo, né, sem que a gente precisa sair de casa, né? E eu comecei a descobrir isso nos livros, né? Eu comecei a ler muito. Eu lia desde pequeno muito, eu gostava de ler. Eu li Nietzsche com 16 anos, né? Eu li o livro mais difícil de Nietzsche, foi Assim Falava Zaratustra, né? Com 16 anos. Então, assim, eu fui buscando com muita avidez a literatura, e entendendo, né, que nos livros a gente podia viajar para qualquer ponto do mundo, qualquer ponto do universo e qualquer ponto do interior de cada pessoa. E passei a descobrir que a literatura também seria uma grande ferramenta de esperança para todos nós. E eu te falo isso porque os meus livros publicados até hoje, né, eu tenho 4 livros publicados e um que será lançado provavelmente em novembro, seria agora em maio, mas por causa da pandemia não foi possível, que é o Soldado Errante. Mas todos eles trazem a ponta da esperança, a ponta da utopia. O meu primeiro livro, que é A Luz Poeta, ele está centrado muito na questão da utopia, sabe? A utopia é aquilo que move o ser humano, aquilo que faz o ser humano andar, né? Aí vem o Na Solidão do Outro, que é um livro onde o personagem ele descobre, ele começa a viver uma vida absurda, né? Viver a vida do outro, né? Então ele passa a descobrir o outro dentro de si mesmo. Depois eu posso falar até mais sobre esse livro, que é Na Solidão do Outro, mas eu quero também falar sobre o Voltei Formiga. Voltei Formiga é um livro que tem atraído muito a crítica, tem uma crítica até especializada, né? Porque Voltei Formiga ele é um livro ultra real e ultra fantasioso ao mesmo tempo. E ele traz a sabedoria das formigas para os seres humanos, né? Por quê? Porque as formigas conseguiram viver harmonicamente em coletividade, né? As formigas são os animais mais bem-sucedidos da Terra, porque justamente eles conseguiram a harmonia perfeita. O indivíduo, né, que é o indivíduo formiga, vivendo perfeitamente em coletividade. Eu adorei essa história do Voltei Formiga. Ele foi bastante elogiado pela crítica, mas tem 3 etapas nessa história que depois ele conta. E você pode procurar também nas redes sociais. É muito legal. Então, assim, todo o trabalho de construção e de colaboração, tudo isso que a gente vem precisando, tirando a parte da aglomeração, a gente tem muito a aprender com essas formigas. O que chama a minha atenção com essa obra é justamente coletividade, solidariedade, maneira lúdica desse autor de abordar esse tema e os valores que cabem muito bem na realidade que a gente está vivendo e que ele traz também para as escolas. Esse livro, Voltei Formiga, está sendo usado em várias redes de ensino. Sim, Voltei Formiga, eu não sei explicar, foi um livro que nasceu quase pronto na minha cabeça, né? Claro que depois que eu fui escrevendo, ele foi ganhando uma densidade maior do que aquilo que eu tinha pensado, mas Voltei Formiga, o que é Voltei Formiga? Eu vou falar um pouco, sem fazer spoiler, né? Mas dizer aquilo em linhas gerais, né? Voltei Formiga é um livro dividido em 4 partes, e a primeira parte é vivida por uma pessoa que chama Carlos Darwin, né? Esse nome não foi à toa, ele tem um significado, e ele passou a ser um torturador de formigas, tá? E ele, sendo um torturador de formigas, ele teve uma razão para isso, que o leitor vai descobrir, e ele foi crescendo, casou e tudo mais, teve um filho, e esse filho virou um grande político, né? E esse filho aprendeu com os dentes de leão, quando ele era criança,
que aquela semente que vem na ponta, o dente de leão é aquela florzinha que você sopra e ela sai as pétalas, né, voando, e na ponta da pétala tem uma semente. E ele aprendeu que aquela semente podia ser como a palavra podia ser semeada em lugares que você nem imagina, né? Então, por isso ele se tornou um grande político carismático. O Carlos Darwin morre e renasce formiga. Ele volta como formiga. Aí a segunda parte tem a narração da própria formiga, vivendo numa colônia de formigas, um formigueiro, era uma formiga saúva operária, né? E ela vai passar toda aquela experiência para os humanos da vida de formiga, a coletividade perfeita que é uma colônia de formigas. Essa formiga também morre. E aí vem a terceira parte. E aí uma garota, né, de 19 anos, ela vai lembrar dessas duas vidas passadas. Então, isso não foi nenhuma apologia a espiritismo, nada disso, isso foi só uma criação minha, né? Mas ela vai ter uma lembrança, e essa lembrança ela vem justamente num momento de muito conflito no país, aquele país que era fictício e tudo mais, e ela vai trazer para aquela família que era especial, que era uma família de portugueses, índio e de indígena e de africanos, né, a mistura das raízes do Brasil, a sabedoria das formigas. Vai acontecer muita coisa, tem muito teatro, tem dança, tem música, tem tudo, e vai ser repassado toda essa história do Carlos Darwin e da formiga. Muitos detalhes e muitas lições nessa entrelinha. Elas podem ser interpretadas em qualquer tempo. Essa é uma maneira de fazer com que o autor ele fique imortal nessa obra. Nessa e em outras, né? Isso é muito bacana da arte. Pois então, Cláudia, o que acontece é que eu até escrevi isso no prefácio do e-book que eu vou lançar agora em breve, que é o e-book do meu primeiro livro impresso, que foi o Clara Luz do Poeta. Clara Luz do Poeta foi lançado em 2014, né, e agora eu vou lançar em formato eletrônico. E eu escrevi no prefácio justamente essa questão da angústia, né, do homem em reconhecer a sua finitude e ele buscar a sua imortalidade justamente nas artes, né? E a literatura, o livro é uma coisa mais perene, né, possível, é o livro, né? Livros aí de quantos anos, né? Pega aí a Bíblia, né? A Bíblia tem mais de 3.000 anos, né? Contando com o Velho Testamento. São livros que não perdem, né? Eles são imortais. E acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que eu busquei em todos os livros imortalizar, deixar a palavra ser atemporal, né? Então, eu acredito que as pessoas, quando por acaso, né, ler alguns dos livros que eu publiquei daqui a 15, 20, 30, 50 anos, elas vão ter a mesma sensação da mensagem que eu busquei passar. Apesar de que, em cada leitor, a obra passa a pertencer ao leitor. A interpretação passa a ser dele. Mas existe uma motivação que é dada pelo escritor, né? O escritor tenta conduzir o leitor para o seu objetivo. E eu acredito, né, essa questão, por exemplo, de Volta e Formiga, que é uma questão que os homens ainda buscam, quer dizer, essa harmonia entre a individualidade e a coletividade é uma questão de conflito do homem, né? E que não vai encerrar tão cedo. E eu acredito que daqui a 50 anos a pessoa que lê Volta e Formiga, ela vai ter uma sensação muito parecida com os leitores que os leitores têm hoje, né? Que é a sensação de querer que a nossa sociedade tenha também uma harmonia, tanto quanto a felicidade individual, né?
E aí, inclusive, tem uma frase em Voltei Formiga que eu acho que ela vai ser imortalizada, que é o seguinte: pela sabedoria das formigas aprendemos que ninguém pode prosperar sozinho. Quem sabe, hein, nessa situação que a gente está vivendo no pós-Covid, Mauro, a sua obra, que também é muito rica, a gente consiga incorporar muitos desses valores que estão no Voltei Formiga e que estão mexendo com quem está lendo essa obra e tudo mais. Eu desejo, de coração, que as suas outras obras tenham tanto sucesso quanto o Voltei Formiga e que a minissérie realmente aconteça, que em novembro a gente tenha essa novidade e possa contar aqui no nosso programa. A gente já está também no final da nossa entrevista e eu preciso que você deixe um contato aqui para que todo mundo que está acompanhando essa live, que vai ver nosso material no YouTube, em todas as redes sociais, possa conhecer um pouquinho mais sobre você e acompanhar esse sucesso que está no sangue, hein? Cláudia, quando você fala a questão da Covid, eu tenho enfrentado com uma certa facilidade, até porque são tempos de reflexão, né? Esses tempos de reflexão são também inspiradores, né, para os poetas, para os escritores, né? Eu acho que vamos precisar de muita carga literária no pós-Covid, né, pós-coronavírus, né, para poder realmente continuar trilhando esse mundo, né, pelos caminhos tortos, mas que a gente vai buscando os caminhos mais melhores para o ser humano, né? A questão até da minissérie, só falar bem rapidinho, um dos nossos prefaciadores, né, de Clara Luz e Poeta foi o ator, diretor, cantador, contador de causos, né, Jackson Antunes, né, ator conhecido, né, das novelas da Rede Globo, e ele se encantou, ele foi prefaciador de Clara Luz e Poeta, se encantou pela obra, né, que é uma obra de 552 páginas, e nós estivemos com ele ano passado no Rio de Janeiro, na casa dele. Ele disse: olha, esse livro ele tem um potencial para virar uma obra, uma produção televisiva, né, e talvez até uma minissérie. Ele imagina o livro como uma minissérie. Então, acho que você acertou isso nessa previsão, né. Eu vou deixando aqui, vamos despedindo, tá? Vou deixar aqui meus contatos. Eu estou bem presente nas redes sociais, então quem procurar por Mauro Brandão, você encontrar o Mauro Brandão. Nós temos também uma página que é a Clara Luz Produções, que é a nossa página profissional, né? No Instagram também você pode encontrar a Clara Luz, tudo junto, a Clara Luz, você encontra. E você também pode encontrar também no Instagram, Mauro Brandão, né? Eu trabalho com as duas contas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem a página também Na Solidão do Outro. Então, e todos vocês, eu gostaria que seus ouvintes, desse programa tão bacana, que eu gostar desde a primeira vez que eu ouvi, que entrasse em contato, que a gente trocasse de ideias, tá? Estou à disposição, agradeço, muito obrigado por ceder esse espaço tão valioso. Parabéns a você, ao Jaci e aos ouvintes da rádio, que eu prezo muito, que já tenho assim no meu coração. Grande abraço. Olha só que legal, muito obrigada. Um abraço para você, Obrigado, um ótimo Mauro. dia, viu? Veja só, ele está escutando a gente de Minas, ele é mineiro, a obra dele está sendo super valorizada no Rio, a gente está com gente em tudo que é canto do Brasil. Vou aproveitar para dar bom dia para todo mundo que está aqui na nossa live do Facebook. Cláudia Queiroz, jornalista, o próprio Mauro Brandão, Wagner Azevedo, aquele consultor de dicionários. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que está mandando para mim um dicionário para dar para Gabi, né, de Dia das Crianças, de sons, aquele de onomatopeia super bacana que ele fez, que contou aqui pra gente. Marcelo Mendes mandou um trecho de um livro, de uma reflexão
que eu não vou conseguir ler aqui, que a gente não tem tempo, mas que vale a pena você dar uma olhadinha aqui com bastante atenção e carinho, porque tudo aquilo que ele manda aqui vale a pena. A Cátia Luz tá com a gente, o Sérgio Rômulo Bora, Jorge Santos tá dando um bom dia para os anjos da manhã. Eu adoro esse termo, ele é nosso poeta também, né? Me mandou livros maravilhosos. A Denise Chimal, que está na Itália, assistindo a gente, Will Felipe, Rosângela Maria Silveira, Ana Torres, Marinha dos Santos, Carol Horst, Marco Miguel, está em Portugal, Tânia Moreira, Herbert Alburdeni, João Leiria, Augusto César Babes, Marta Almeida, Maria Elizabeth Silva, Jorge Luiz Probst, Ana Cristina Mascarenhas, Florenda Cinzeno, Marilene Durigan, Geraldo Filho, Rosana Conde, Sérgio Iacovone, amigo publicitário, legal, Marcos Guedes Strong, Francisco Losso, Alcione Lima, Marlene Durigan, José Silvério, Emilson Paul, William Fleming, querido amigo,